vou passar. Ele não vai passar não, já está com o microfone. É o Luiz Felipe. Luiz Felipe pode nos trazer os seus estudos. Boa tarde. Está forte esse... Boa tarde. Melhorou? Boa tarde. Boa tarde. É claro que é uma satisfação muito grande a gente poder estar junto novamente. E o tema de hoje é mandamento maior, a lei de amor. É um tema que nos suscita. Eu estava vendo essa frase aqui quando cheguei: o espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. E nós temos dentro da doutrina, aprendemos sobre a fé raciocinada, né? Que nos imbui de uma certeza do saber das coisas que nos deixa bastante fortalecidos diante de quaisquer circunstâncias. É claro que a gente está aqui no mundo de terra, prova e expiação, é humano, né? A gente não sabe a idade dos nossos espíritos, né? Então, a cada situação, a cada coisa que acontece com a gente, muitas das vezes a gente vai sofrer diferentemente do outro. Às vezes a mesma coisa que está se passando com duas pessoas recebem o sentimento diferente. Uma com mais amenidade, a outra com mais preocupação, né? Por quê? Porque esse aprendizado da fé raciocinada requer estudo, para que a gente tenha essa qualidade da fé realmente inabalável, né? Nós temos outros exemplos de companheiros nossos. A companheira usou aqui na palavra dela o termo buscar, né? A pessoa está buscando, né? E outro dia eu estava no hospital fazendo uma visita a um companheiro e tinha um rapaz evangélico do lado. Aí nós cantamos Quanta Luz, né? Ali no quarto onde ele estava, eu, a esposa dele, a mãe e esse rapaz. Aí eu falei, nós vamos dar um passo, fazer uma oração, você se incomoda? Aí ele falou, não. Aí ficou em pé, não, em respeito, eu vou ficar junto com vocês. Né? Quer dizer, então, aceitando todo aquele procedimento nosso, né? Em função da fé que ele tinha, que a oração provavelmente independe das religiões, né? Mas nós vemos muitas vezes as pessoas vacilarem, se contrariarem, ficarem contra Deus, porque têm a fé fragilizada, porque acreditam que as coisas vão acontecer pelo olhar de Deus, pela mão de Deus que escolhe, olha, você vai ser bom, você vai ser ruim, você vai sofrer, eu não vou sofrer, você vai cair de moto, não vai morrer, você que é tão jovem vai cair, vai morrer, pode um negócio desse? Que Deus é esse, né? Então só nós realmente estudando o Espiritismo é que a gente vai começar a entender esses meandros, né, das leis, para que a gente possa pouco a pouco ir se consolidando no conhecimento e na certeza das coisas. E aí a gente passa a andar mais despreocupadamente, deixando o tempo passar, atuando em cada momento do tempo de acordo com a situação que a gente se vê envolvido. Isso tudo porque nós temos na lei do amor essa dúvida da fé, do que é o amor, como é o amor, né? Qual a sua intensidade, que essa lei de amor, se ela me dá o direito de posse, né? Então, do egoísmo, não sei, tantas coisas que a gente for falar, cada um de nós vai se lembrar de algumas coisas que o amor suscita para a gente dúvidas, né? Mas, vamos dizer assim, no nosso tema de hoje, ela está no capítulo do mandamento maior. E Jesus, que nós vemos de uma maneira e que outras pessoas o veem também de outra maneira, e nós próprios
dentro da nossa doutrina, estudando os seus ensinamentos, porque aqui logo no princípio do Evangelho, né, Kardec já diz que não vai falar sobre os atos, sobre milagres, sobre quem estava no pé da cruz, quem não estava, ele vai usar somente os ensinamentos, porque esses são incontestáveis, né? Então, nós próprios aqui, até pelo caso do negócio da idade dos espíritos, né, nós não sabemos qual foi o nosso comportamento passado, hoje, enquanto encarnado. Depois que desencarnar, a história é outra. Mas hoje aqui a gente não sabe. Então, nós vemos Jesus de acordo como cada um de nós vivenciou Jesus nas épocas passadas. Hoje, né, nós temos o homem, o Espírito, o Cristo, que são diversos enfoques que a gente pode ver Jesus. Mas não é nada, já são passados 2000 e poucos anos, né? Então, nesse período de tempo que se passou, espíritos que pelo seu comportamento já tiveram um período talvez de remorso, vamos falar em generalidades, tá? Porque a gente sabe que as posições são diversas, né? Mas em geral, né, espíritos que já viveram uma certa quantidade de anos, que já, entre aspas, pintaram e bordaram, né, por não conhecer a lei do amor na sua essência, naquela época, né? E aí passaram um tempo, às vezes, prejudicando outras pessoas, sem ter noção da consequência que ele faria amando o outro, e depois deixando de amar, com uma desculpa qualquer, né? Qual a consequência? Então, esse espírito, somos nós, antigamente, não sabíamos medir isso. A gente queria o nosso próprio bem, o nosso amor, sermos felizes com o nosso amor, que a gente estava intitulando fulano ou beltrano. Mas quando as coisas caminhavam para um impasse qualquer, onde numa mesma situação eu aceitava bem numa hora, na outra eu não aceitava, ou um aceitava e o outro não aceitava, um continuava e o outro não continuava, juntos. E aí, a consequência para o outro que se sentiu abandonado, nós também sabemos que são diferentes. Um deixa para lá, nem liga, nem está aí, vai à luta, como se fala. O outro nem quer mais saber, passa a vida sozinho. O outro fica chorando no seu canto, entra em depressão, cheio de revolta. O outro querendo que o outro morra, que encontra quem faça a mesma coisa, né? Então, quer dizer, esse homem, nós hoje, que já pintamos e bordamos, que já passamos por essas fases, também passamos por uma fase de remorso. Meu Deus, e agora? Fulana se suicidou porque eu a abandonei. Já pensou? O remorso que vai dar, né? Aí vem o arrependimento, ao desencarne, ao encontro, toda aquela história que a gente conhece. Mas quanto tempo isso aí durou? Eu sofrendo no meu remorso, e depois até decidir pelo arrependimento e pedir perdão. E essa hora? Vou lá agora? Será que está na hora? Será que ela já esqueceu? Vou falar ela porque eu estou no masculino hoje, né? Amanhã, tudo bem. Mas aí, será que ela vai me perdoar? Né? Será que se eu chegar agora, vou ser bem recebido? Né? Ou se eu será que eu vou levar um passa fora? Né? E aí entra a questão da vaidade, do orgulho ferido. Não, não vou agora não. Até que vai chegar um tempo que resolve que vai, né? E vai e pede o perdão. Esse espírito que está hoje aqui encarnado, já passou por tudo isso. Esse espírito que hoje está aqui, nessa posição, estudando a lei de amor, é todo esse espírito que está nestas condições de recuperação do tempo perdido, daquilo que fez, dos resgates, né, das suas falências no passado, vamos dizer assim. E esse espírito está aqui justamente por causa da lei de amor. E ele
E ele, que somos nós, cada hora vemos de um jeito, de acordo como nós estamos vivendo no tempo, o nosso presente. Agora, a gente se comporta também de uma maneira. Todo mundo aqui, ela falou da pessoa que poderia estar vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Se já foi espírita, ótimo. Se não é espírita, obrigado pelo respeito, né, de ter vindo conhecer o que é a doutrina espírita, né? Mas todos nós, inclusive, principalmente nós que somos espíritas, sabemos que o estudo vai nos dar o amparo. Porque quantas vezes a gente está aqui e se sente fragilizado, amargurado, angustiado, desesperado, e a gente fala, se não fosse a doutrina, eu estava frito, né? Não é assim? Então, quer dizer, nós hoje aqui não podemos nos dizer conhecedores da lei do amor. Nós temos as lições sobre o que é a lei do amor, né? Então, cada hora que a gente ouve falar na lei do amor, diversos companheiros nossos, o quais a gente tem aí, às vezes, a satisfação de ouvir, os livros que a gente tem, né, de Chico, Segue-me, Caminho, Verdade e Vida, Ceifas de Luz, todos eles vão falar de amor. E embora o teor seja o mesmo, como Kardec nos ensina, a forma de falar é diferente. Por quê? Porque cada um de nós prefere ainda um determinado modo de falar. Um gosta do outro ser mais direto, o outro preferia que ele desse uma voltinha e depois falasse, o outro prefere, não quero nem saber, né? Então, por isso os livros nos dão essa variedade de conhecimento. E é lendo essa variedade de conhecimentos que nós vamos chegando assim na percepção do que é realmente a lei do amor. Jesus veio passando por isso tudo. Ele não é espírito puro, avançado, de graça, como a gente fala, não. Passou por toda essa estrada. Só que um espírito milenar, nem sei como é que se fala a idade de um Cristo, né? Ele passou por isso tudo. E quando esteve aqui na terra, passando a lei de amor, né? Uma vez que Moisés já tinha vindo a lei da justiça ali, da disciplina, né, da rigorosidade daquele Deus único que precisava ser implantado, ele dá lá nos 10 mandamentos várias lições de lei do amor, que é o respeitar o próximo, amar o próximo, está escrito de outras palavras. Quando Jesus veio, os fariseus estavam, vamos dizer assim, satisfeitos com a situação. A igreja e Roma, pelos seus acordos políticos, né, engendraram uma situação, até certo ponto, de calmaria nessas relações. Foi quando nasceu Jesus. Embora todas aquelas tribulações que a gente sabe que ele passou, teve que fugir de Herodes, aquelas coisas todas, ele nasceu numa época de calmaria nas relações da igreja, Israel, Roma, os palestinos, aquilo tudo ali. E ele, quando estava já adulto, né, pregando o evangelho, ele começa a contrariar o interesse estabelecido, que era o interesse do orgulho, da vaidade, do ensinador, do professor, né, do sacerdote, dos dogmas impositivos, né? E chega Jesus e começa a dizer, olha, concordamos que existe um Deus único, que esse Deus enxerga a todos nós, mas esse Deus não castiga, pelo contrário, ele dá oportunidades. Então, às vezes, nós nos sentimos em algumas situações que parecem para nós castigos, mas não é. É uma nova oportunidade para que a gente possa sair dali limpo e mais fortalecido para outras que virão durante toda a nossa vida, vamos dizer assim.
E esses fariseus, vendo Jesus, começaram a se sentir incomodados. Mas, incomodados, mas vamos dizer assim, preocupados na tal da aproximação. Como nós vamos chegar a esse homem? Vamos armar uma guerra e abafá-lo? Será que não é pior? Porque tudo que a gente abafa assim tem uma repercussão enorme. E eles começaram a ter diversas reuniões, diversas opções de como chegar em Jesus. E a todo momento eles se aproximavam e tentavam tirar o mérito, a credibilidade de Jesus junto ao povo. Porque o medo que eles tinham era justamente a reação do povo. Então, melhor para eles seria que o próprio Jesus se desacreditasse perante o povo. E nessas ocasiões assim, tem uma fala em Mateus, está aqui escrito, em que eles se aproximam, vendo Jesus, naquelas suas pregações, mostrando, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, que os aflitos seriam consolados, que os brandos que iam herdar a terra, O pessoal escutando isso, se cala e começa a ouvir, porque eles naquela situação que estavam, aqueles para quem Jesus pregava com mais a miúde, ficaram calados, escutando. E eles, os fariseus, vendo aquilo, encontraram ali uma dessas ocasiões em que ele poderia ser desacreditado. E um desses fariseus, o mestre, o doutor da lei, chega para Jesus assim de pronto, pegando, vamos dizer, entre aspas, desprevenido, e pergunta a ele: mestre, qual é o mandamento maior? Para que ele pudesse realmente ser descaracterizado ali como mestre. Porque uma pergunta assim obrigaria Jesus a rapidamente processar e buscar esse ensinamento lá na lei. E Jesus fala, eu vou ler aqui, porque tem isso escrito aqui, responde Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Sabe onde está isso? Isso aqui está em Mateus, capítulo 22, lá nos versículos 34 até o 40. Isso aqui é Jesus falando e Mateus registrando e escrevendo, aqueles muitos anos depois, ele escreveu. Mas quando Jesus falou isso aqui, ele buscou essa informação numa das 5 obras do Torá, que era a lei de Moisés naquela época. E isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quer dizer, e aí eles já ficaram assim, caramba, Jesus, realmente nós não pudemos desacreditá-lo. O homem, entre aspas, sabe das coisas. Mas Jesus, mostrando além do conhecimento, condescendência e uma nova oportunidade de ensinamento, continua respondendo. E ele fala também: este é o maior e o primeiro ensinamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18. Então, quer dizer, nesses 2 mandamentos, Jesus resume toda a doutrina dos profetas. Então, quando Jesus diz, no Evangelho, que ele não viria para destruir a lei, e sim para alavancá-la, melhorá-la, dar uma outra forma de entendimento da lei. Não é isso que nossos advogados fazem? Nós temos as leis e cada um estuda, e o réu, em cima da mesma lei, um réu é acusado, e em cima da mesma lei, um réu é defendido. Os 2 advogados interpretam a lei de um jeito e do outro, e cada um usa a sua articulação de conhecimentos para convencer os jurados.
Então Jesus não veio para destruir a lei, mas para dar essa outra forma de entendimento, de amor, de entendimento, de amar ao próximo, porque é isso que nos faria amarmos a nós mesmos. Porque se a gente não ama o outro e maltrata, é porque a gente não se ama. Porque como a gente começou no início, na hora que eu faço mal a outro, quem está sofrendo sou eu, que depois vou sentir o remorso, vou ter que me arrepender, vou ter que pedir perdão. Então, na hora que eu não amo o outro, primeiro eu não estou me amando. Nessa ocasião, porque a gente não sabe das consequências. A gente pensava que a consequência ia ser para o outro e que depois ia esquecer, mas a consequência é nossa. Somos nós que vamos nos arrepender e ter os remorsos maiores pelas consequências dos atos que a gente fez. E Jesus, então, dá tudo isso aqui. Agora, repara, por que é essa dificuldade de entendimento das leis? É até 5 horas? É? Até 5? Hã? Ah, tá bom. Então, por que acontece essa nossa dificuldade de percepção da lei do amor? Justamente porque ela é uma lei, e é uma lei divina, isto é, ela não muda. As outras leis, no campo intelectual, por exemplo, né, nós sabemos, tem lei aí toda hora. Né? Uma hora o aluno pode passar, outra hora não pode passar, outra hora, no meu tempo, né, chamava de primário, ginásio e admissão, né, e depois era clássico e não sei o quê. Hoje são outros termos que eu não conheço bem, mas enfim, eles vão criando essas leis aí na questão da educação para melhorar a intelectualidade das pessoas, e no entretanto a gente vê, vamos dizer assim, diversas críticas e diversos elogios, porque vai depender de cada grupo que está envolvido. Se eu estou me beneficiando, eu elogio, não é uma boa lei ter cota. Não vejo por que não ter. Se eu estou do outro lado, não, esse negócio de cota não vale não, estou estudando para caramba, vou passar, mas se a cota pegar a minha vaga, já era. Então, quer dizer, existem diversas formas de entender as leis, né? Na lei que a gente chama de comercial, material, nós temos também uma série de leis, criam impostos, né? Numa hora de benevolência, criam as leis de defesa do consumidor, né? Mas isso também não evita que a gente tenha ficado endividado em determinada hora. Seria excelente uma lei que pudesse, olha, não pode endividar por causa disso, e conseguisse fazer com que a gente entendesse isso, né? Mas com todas essas leis, a gente ainda tem gente endividada e ainda tem gente pobre e tem gente rica. Quer dizer, as leis materiais da relação de comércio também ainda não alcançaram sucesso, por causa da sua dificuldade de fazer com que todas as pessoas a compreendam da mesma maneira, o que vai ser impossível, é uma utopia, como a gente vai ver. Nas questões morais, nós temos lá no dicionário uma daquelas definições de que moral é o conjunto de regras estabelecido por um determinado grupo de interesses denominados. O que é? Vamos dizer, nós aqui na nossa casa espírita, nós somos um grupo de interesses determinados. Nós estamos aqui, criamos a casa para que possamos estudar o espiritismo e para que possamos fazer caridade, seja com os nossos companheiros em maior dificuldade pela lei de material ou pela outra da lei espiritual, aqueles nós, né, que a gente estava falando aqui dos desesperados da época com remorso, que são atendidos também. Então isso é um determinado interesse, e para que isso seja, vamos dizer assim, entendido dessa forma, Bezerra de Menezes faz a união e a unificação. Então, aqui, se a gente for em qualquer centro espírita, a Deus, a Federação Espírita, nós vamos encontrar uma reunião como essa. A gente faz a leitura da página, a gente dá alguns avisos, a gente faz a prece, a gente faz uma leitura edificante, né, como eu falei, a gente
passa a palavra o palestrante, ele faz a palestra, depois é dado o passe, depois é feita a prece final, isso, às vezes alguns avisam ou não, e a gente bebe a água fluidificada. Em tudo é isso assim, certo? Isso não é um ritual, é um programa de trabalho. O ritual, ele leva uma característica, às vezes a gente não é falar, mas vem na nossa cabeça, né? Para a gente poder deixar esclarecido. O ritual, ele é um procedimento que busca não deixar esquecer um procedimento passado. Então, naquela hora que o pessoal pega o cálice, bebe e come a hóstia, é um ritual para que não se esqueça, quando Jesus falou, bebe desse vinho que é o meu sangue, e esse pão que é a minha carne. Então, para que isso não fique esquecido, né, eles criam aquele ritual. Diferentemente do caso que eu dei aqui, que ele é um programa de ação. Olha, uma hora o cara está fazendo uma prece, outra hora o outro. Aí a gente fala, olha, vamos vibrar hoje pela nossa colega Amélia, que está numa situação corporal difícil, espiritual nós não sabemos, mas vamos vibrar em torno de um pensamento que possa elevá-la nessa hora em que ela se vê ainda constrangida no corpo, pronto para se desvencilhar daquilo, mas ainda em dúvida, né? Como a gente está falando, das leis, né? Então, nessa hora a gente vibra, nosso pensamento, todo mundo aqui, eu estou falando, está todo mundo pensando nisso. Se lá na outra casa espírita tem uma reunião no mesmo horário e a gente combinou com eles, todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. E essas ondas de pensamento positivo vão se encontrando pela sua sintonia e vão se avolumando. E cria uma fonte de energia enorme em benefício da nossa companheira. Então, quando a gente fala nos rituais, nessas coisas, a gente tem que entender essas diferenciações. Então, as regras morais, elas são diversas, dependendo do grupo de interesse. Entre países, por exemplo, tem as regras da diplomacia. Mas, em compensação, eu, com toda a diplomacia que eu tenho, se eu for num outro país, eu tenho que respeitar a cultura deles. Vocês, mulheres, acho que no Irã, né, aqueles países lá, não sei se pode andar do jeito que os cariocas andam aqui, tem que andar com aquele negócio, burca, né, que chama, né? O outro lá, que a gente viu na Turquia, o brasileiro ser enforcado, se não me engano, porque estava com droga. Então, não há uma conveniência, né, uma conivência estabelecida de dizer que isso tem atenuante e não tem agravante. Não, isso aqui é assim e acabou. É tipo a lei de Talião, né? Então, as leis morais são assim. Além disso, nós temos as leis espirituais. Aí vocês veem, puxa vida, se essas leis que a gente conhece, que a gente trata no dia a dia, já é difícil de entender, cada hora a gente tem que tomar um cuidado danado, porque às vezes o que a gente fala é onde o cara vai pegar para nos dizer que estávamos errados, né? Então, agora imagina na vida espiritual, que nós vamos tratar de sentimentos, vamos tratar de vaidade, vamos tratar de orgulho, vamos tratar de egoísmo, vamos tratar de consciência, vamos tratar de compreensão, de benevolência, de indulgência, de perdão. Não é fácil, não é fácil. E eu sei que eu não estou falando sozinho, não é fácil de entender, né? Agora, tudo isso que a gente está vendo aqui, se a gente for lá buscar, aí eu vou no Livro dos Espíritos, está aqui, é no Evangelho, onde tem escrito a lei do amor. Mas, antes da gente ler a lei de amor aqui, que eu deveria ter lido antes, no prefácio do Evangelho, eu vou pedir licença para ler, porque ele vai fundamentar os nossos... o prefácio, a introdução dos livros, vale a pena ler. Às vezes a gente acha chato o prefácio, a introdução, né? Mas é ali que o autor vai dizer o que ele está querendo com o livro que ele está escrevendo, né? A gente lê o livro, às vezes não entendi nada, mas o que o autor quis dizer, né? Se a gente procurar saber o que ele quis dizer, de repente a gente já tem um outro entendimento. Então, no prefácio do Evangelho, ditado pelo Espírito de Verdade, diz assim, ó:
os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, se a gente pega essa frase aqui, se a gente só ler, é uma coisa. Se a gente for tentar estudar esse teor das coisas, nós vamos ver que a todo o momento nós estamos sendo influenciados, né? Questão 459 lá do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos sendo influenciados por esses companheiros do plano espiritual fora do corpo. Nós também somos do plano espiritual, mas estamos no corpo. Eles fora do corpo têm essa facilidade de vir falar com a gente. Muitas das vezes a gente não escuta, ou às vezes escuta o que não deve, né? Estudando, a gente começa a diferenciar o que deve e o que não deve escutar. E ele continua dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, quer dizer, toda essa nossa dificuldade de percepção, e é por isso que eu digo que eu deveria ter lido antes, mas a ânsia, né, dos pensamentos vão atropelando, né? Esse sentido aqui de restabelecer a verdadeira verdade, vamos dizer assim, quando ele diz que é para dissipar as trevas, porque vocês veem, hoje nós estamos com a janela aberta e não estamos com a luz acesa, porque a luz tem essa particularidade, ela ilumina a treva, e a treva não consegue escurecer a luz, vamos dizer assim, só quando a luz se apaga. Está tudo aqui de noite, a luz apaga, o breu vem, mas se voltar a luz da light, né, pá, a luz logo acaba com ela. Então, quer dizer, a treva não esconde a luz, mas a luz ilumina a treva. Tá? Então, por isso, uma das razões da gente estudar, de termos na nossa casa o atendimento fraterno, tratamento espiritual, porque é a luz que a gente recebe. E esses companheiros estão numa relação de amar ao próximo como a nós mesmos. E é essa relação que faz o sucesso do tratamento. Porque, na realidade, quem trata está sendo tratado também, né? Aí ele continua, ó, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Coral, né? Som da trombeta e o das vozes. Nós vos convidamos, a nós, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. O que a gente estava fazendo ainda há pouco, quando nós falamos das reuniões e das vibrações no mesmo sentido de ondas, não é? Então, quer dizer, as nossas ondas, pensando no bem ou no mal, elas vão seguir o universo afora. Por isso a necessidade de nós nos unirmos às vozes do bem, às trombetas do bem, para que a gente não deixe que a treva das vozes do mal nos afaste da luz, que é a única forma dela, vamos dizer assim, obrigar a luz a não ter efeito, é quando nós saímos da luz, porque a luz vai estar lá, mas se eu saio, né, nas televisões, filmes, novelas, jogo de futebol, vocês veem que às vezes eles focam num determinado jogador, daqui a pouco não está focando mais, está no outro, né? Então, quer dizer, isso também é o caso nosso, vai depender de nós sermos aquele que vai buscar a iluminação que viria sobre nós, é a questão do livre-arbítrio que a gente fala, tá? E ele termina assim: homens, irmãos a quem amamos, olha que coisa, hein? Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do meu Pai que está no céu, Senhor, Senhor, é um chamamento,
E podereis entrar no reino dos céus. Então, quer dizer, se nós nos amarmos, né? Tem a outra questão que fala: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, né? Então, se nós fazemos isso daqui e tivermos essa consciência plena que esse é o caminho, verdade e vida, na hora que nós nos levantarmos e buscarmos, né, a porta vai se abrir, porque nós estaremos num lugar de luz sendo visto. E isso é que nos faz, como eu ia continuar aqui, já está quase na hora, né, sobre a questão de como a gente percebe as coisas ou não. Nós não conhecemos o desconhecido, e esse é o problema maior nosso. É a nossa dúvida vem daí, da gente não conhecer o desconhecido. Então, uma hora, nós, em dúvida, fazemos tais coisas que a gente fala que até Deus duvida, né? São coisas que a gente hoje olha para trás, meu Deus, como é que eu conseguia fazer um negócio desse? Hoje a gente não faz mais, né? Outros, né? Esses seriam os que têm dúvida, têm um pensamento. O outro são os incrédulos. Eles fazem, nós vemos aí no noticiário hoje, né? Coisas que a gente, como é que a pessoa sabe, faz, sabe que está errada, mas nega. Quem é esse? É o cara que não acredita na vida após a morte, né? São poucos, né? Porque na hora H ele diz: ai meu Deus, me livra de quê? Tu já vai morrer, tu quer que se livre de quê? Né? Então, quer dizer, ele fala me livra porque ele sabe que deve ser alguma coisa, deve ser depois, né? Mas pela essa dúvida também ele vai fazendo as coisas, né? O outro que nós temos são justamente os que têm esse conhecimento da vida futura. E esse, então, ele procura fazer as coisas acertadamente, porque ele sabe que ao bater na tal da porta, essa porta vai se abrir. Então ele tem a esperança. Então essa escalada de acreditar, trabalhar, ter esperança em nós faz com que tenhamos esse vigor da perseverança em perseguir os nossos objetivos. Ainda tem 5 minutos nisso. Então, deixa eu ver aqui. Então, já comecei a correr e perdi um pouco aqui. Eu ia dizer que a gente tem várias parábolas no Evangelho que poderiam exemplificar para nós essas situações. Mas eu vou rapidamente pegar esse livrinho aqui, ó. Esse moço chama Roque Jacinto. Se vocês verem no livro de Roque Jacinto, eu recomendo. Pode comprar, né? Ou pode pegar na biblioteca para ler. Esse daqui é a harpa e a galinha. É aquela historinha do João com pé de feijão. O outro é a Rainha Cruel, é a história da Branca de Neve. Porque no final ele dá um outro final para a história. Ou, digamos assim, ele dá uma continuidade para o final da história que não teria acabado ali. Seria na vida espiritual o que estaria acontecendo, né? No caso do Joãozinho aqui, o que acontece? Nós sabemos da história, então ele vai lá, sobe no pé de feijão e fuco. Pega a galinha de ovos de ouro, pega a harpa, né? E vem descendo. Quando o gigante vem atrás, mamãe, o machado, e ela, pá, corta o gigante. Foi assim mesmo. O gigante, pum, foi no chão e se arrebentou, certo? E o que aconteceu? O Joãozinho, que a gente não sabe esse resto da história, fez a galinha ficar botando ovo. Bota, 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 e ela botava e ele guardava, bota, ela botava e ele guardava, juntou uma fortuna. A avareza são os tais dos sentimentos, na percepção da lei do amor dos sentimentos, certo? No final das contas, ela já não aguentava mais, a galinha. E a harpa dizia, olha, se não dá, toca, toque, e arrebentava uma corda, arrebentava outra, no final a harpa também já não aguentava. E o que ele faz? Chamou a cozinheira, frita a galinha, mas ela frita a galinha que ela não bota mais ovo. Fritou, quando ele foi comer, estava dura para chuchu, era ouro, e ele botou lá no depósito dele. E aí passa um tempinho, e o que acontece? Batem na porta dele com uma criança no colo.
e fala, olha, nós precisamos que alguém cuide. Você, como tem essa riqueza toda, todas essas terras, essa coisa, você poderia ficar com essa criança para cuidar dela. E a harpa, com a sua última corda, fala para ele, Joãozinho, fica com ela. Você já está idoso, daqui a pouco você não sabe o que vai ser da sua fortuna, pelo menos você vai ter alguém para cuidar. E ele, maquinalmente, para dar continuidade, né, ao seu império, seu domínio, vamos dizer assim, resolve ficar com a criança. A criança cresce e ele dá educação à criança, mas vendo os seus livros contábeis, ele começa a ver que as somas, a quantidade de ovos de ouro começa a diminuir. E ele que deu todo o amor àquela criança, que ele não estava acostumado, e que nos cai nos braços, as situações que a gente diz, ai meu Deus, por que comigo? Né? Cai nos nossos braços, as oportunidades de aprendizado, de fortalecimento, às vezes a gente não entende. Assim como ele fez, ele ia fazendo pela criança, pelo menino ali, mas ele fazia porque se achava preocupado com a continuidade do que ele tinha, e não pelo bem daquele que poderia estar se sentindo bem. Entenderam a sutileza da coisa? Então o que acontece? Quando ele vê aquilo diminuir, ele começa a ficar preocupado. E aí vai na harpa com aquela última cordinha e fala, harpa, o menino está acabando com a minha fortuna. Você sabe alguma coisa? Eu sei. O que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo caridade. Ele vai aos asilos, ele vai aos abrigos, ele vai aos lares pobres, ele ajuda nas obras sociais. E Joãozinho fica assim, né, mas naquela dúvida da percepção da lei do amor, sem entender muito, né? Ele fala com a harpa, mas por que isso? Por que ele faz isso? Se nós temos toda essa fortuna, é nossa. Aí a harpa explica a ele, porque é assim que ele se sente bem. Ele ama, e quem ama não tem essa coisa de agarrar, de prendimento das coisas, ele divide com o outro que precisa mais. E aí o Joãozinho fica meio assim e pergunta novamente à harpa, várias explicações que eu não vou dar toda por causa do tempo, mas uma delas é essa aqui, ó. O nome do menino que foi dado foi chamado de ovos de ouro, né? Aí ele fala assim, o que está sendo feito da minha fortuna? Aí a harpa cantando, né, fala, a fortuna tão rara pela qual você velou, voltou na lei mais cara do amor a quem você despojou. Quer dizer, toda aquela pessoa que estava recebendo a caridade eram pessoas que nunca tinham recebido por parte dele próprio, Joãozinho. Então aquele menino que foi adotado é que estava fazendo a caridade que ele deveria fazer. E aí ele diz, ora, dona harpa, bem sabe que eu tudo tirei do gigante, e nunca mais ninguém aqui vai ter isto. E aí a harpa replica para a gente terminar. Ovos de ouro, que é o nome do menino, né? Ovos de ouro, que veio na sua casa morar, é o gigante que ontem você foi saquear. Vele por ele, Joãozinho, amparando a nascente da bondade, com muito amor e carinho na lei de caridade. Então, quer dizer, a dificuldade toda que nós temos de entender a lei do amor ao próximo, que é onde se faz o amor, né, nós não entendemos, porque muitas das vezes os nossos pensamentos estão envolvidos, né, do porquê que eu vou fazer a caridade com o outro, se eu não conheço. E quem sabe, né, ele é o nosso desafeto do passado, a quem às vezes até obrigamos a suicidar-se, como a gente falou, né? Então, pessoal, na dúvida, ama. É igual o espelho retrovisor de carro. Tu olhou, não viu, mas acha que vem o carro? Não entra, porque é ali que tu vai bater, certo? Então tu olhou, viu aquele neném lindo,
Meu neto tem 5 anos, ele esperou eu virar espírita lá em Rio das Ostras, 10 anos depois ele nasceu. E eu e a minha mulher, aí o filho chamou para a gente ajudar, para o negócio de creche, de horário, essas coisas, né? E às vezes eu e a minha mulher, a gente fica olhando para ele assim, amor, quem será esse espírito aí, hein, cara? Deixou a gente ir para lá, virou espírito, 10 anos depois a gente é chamado para cuidar dele. Aí, garra ele, né, Pedro? Eu te amo, tá, Pedro? Sejam felizes com a lei do amor.